Conosco, aqui no programa Primeira Hora, recebo Nadine Anflor, ex-delegado, ex-chefe de polícia do Rio Grande do Sul, que deixou o cargo agora na última sexta-feira e que agora cria um desafio para ela de participar da vida política no Rio Grande do Sul. Nadine, muito bom dia, obrigado por atender a acústica, tudo bom? Bom dia, Fábio, bom dia a todos, parabéns pelo teu programa Primeira Hora, um prazer estar aqui e realmente me colocando à disposição para um novo desafio, Fábio, um desafio que é bastante grande, né, para nós que somos servidores públicos, policiais. Eu sempre digo que a gente faz política também todos os dias, mas não política partidária. Sim. Então, efetivamente, estou me colocando à disposição neste novo desafio. A senhora já foi partidária ao longo da sua vida, delegado? Nunca, Fábio, nunca fui vinculada a nenhum partido político, tenho amigos tanto de esquerda como de direita, sempre circulei muito bem, coloquei sempre em primeiro lugar a minha profissão, o meu partido, eu sempre digo e continuo dizendo, meu partido é a Polícia Civil, né? Eu sou oriunda da Polícia Civil, tenho o maior orgulho de ser delegada de polícia, mas compreendi, chegando ao posto mais alto do comando da instituição, que não há mais o que ascender dentro da nossa instituição, como primeira mulher em 177 anos de história, como primeira mulher delegada de polícia a chegar nesse cargo, que ao longo desses 3 anos e 3 meses, muitas coisas que eu gostaria de ter feito, acho que a gente avançou muito nesses 3 anos, a gente deu continuidade a bons programas também que a polícia tinha, mas outras coisas que eu gostaria de ter avançado, faltava justamente a força política. Então eu chego num patamar com 18 anos, mais de 18 anos aí de profissão, em que é possível me colocar à disposição da população para fazer mais pela sociedade. Sim. E também para representar essa instituição, as forças de segurança. Bom, como é que foi a sua experiência como chefe de polícia? Nós, ao longo de muitos anos agora, tivemos muitos delegados, escrivãs, policiais civis entraram em concurso pela polícia. Obviamente mudou o quadro, que antigamente era muito masculinizado. O desafio da Polícia Civil e de toda a sua instituição passou por algumas alterações ao longo do governo Eduardo Leite. Uma delas foi que abriram várias delegacias do interior especializadas em crime, por exemplo, rural, que eu achei muito interessante, que a Camacô recebeu uma delegacia dessas. Mas a gente vê, delegada, o tamanho do estado do Rio Grande do Sul e a quantidade de funcionários e delegacias que estão disponibilizadas. Qual é o gargalo? Onde é que está o gargalo de podermos ter considerado a polícia mais presente no território gaúcho, hein? Fábio, eu te diria, hoje nós somos mais de 5.250 policiais civis. Vou falar da Polícia Civil como um todo, né? Por ter deixado agora, recentemente, a instituição. Ao longo desses últimos 3 anos, eu acho que talvez algo que seja extremamente salutar e necessário foi o ingresso paulatino de agentes e delegados de polícia. Nós temos que ter pequenas turmas, né, o ingresso dessas pequenas turmas, para que também lá no final nem todas saiam exatamente juntas. Então, acho que o nosso grande desafio hoje é saber que nós temos uma polícia civil, que é uma polícia judiciária, uma polícia que é responsável pela investigação criminal, pela elucidação dos delitos, e que cada vez mais tem que ser tecnológica, obviamente, mas que não pode deixar de lado o seu maior patrimônio, que são os homens e mulheres. Nós somos, sim, 40% de mulheres dentro da instituição. Nesses últimos 3 anos, colocamos também mulheres em postos de comando e de chefia. E acho que quando a gente fala em 550 delegacias, que nós temos órgãos policiais que nós temos em todo o estado, efetivamente não temos o número necessário de servidores em cada uma dessas delegacias. Então, conversando ao longo desses 3 anos, eu disse para meus colegas, nós precisamos sim nos reinventar. Nós precisamos ser uma polícia cada vez mais ágil, cada vez mais técnica, com este tamanho que nós temos, ter o ingresso sim paulatino, né, de novos servidores. Estamos neste momento com uma turma de agentes, aí 260 agentes sendo formados, que ingressam em maio, mais 20 delegados de polícia. Mas o grande desafio é esse, né? É como centralizar essas informações, é como melhorar a questão tecnológica, é como valorizar ainda mais esses servidores que muitas vezes, sim, estão no menor número, no menor efetivo, e dar a contrapartida que a população
precisa. Então, esse foi o grande desafio desses 3 anos, né? Nós conseguimos dar resultados, e isso é muito importante, isso é mérito dos meus colegas policiais civis, agentes e delegados, que todos os dias lá na ponta tentam fazer diferente, se comprometem com a sociedade. Delegada, a senhora teve a oportunidade de visitar o Rio Grande do Sul inteiro. Algumas ações teve muito bons resultados, outras nem tanto. Mas eu te pergunto o seguinte, os índices nossos do Rio Grande do Sul são índices de bom resultado, assim, na grande maioria, né? Claro que pontuais, agora em Porto Alegre, fim de semana aí, até agora, já deu algumas coisas pontuais, de mortes, tá? Mas a gente sabe que está envolvido o tráfico. Mas nós temos, eu quero saber da sua opinião como candidata ou como deputada eleita, vamos botar assim. Nossas fronteiras do Rio Grande do Sul, a gente sempre passa para frente, eu digo, o Rio Grande do Sul sabe da dificuldade, mas diz que é o governo federal que tem que decidir. Mas nossas fronteiras extremamente abertas, descobertas de um policiamento, de uma fiscalização, de uma coisa mais rígida quanto à entrada de armas e drogas. Qual a proposta que a delegada Nadine, eleita for, sugeriria ao governador e também ao Congresso Nacional? Fábio, não há como colocarmos culpados, né? Isso, a culpa das fronteiras, da entrada, do ingresso de armas, e não somente de armas, porque muitas vezes a gente fala em soja, em alimentos, quer dizer, tráfico de tudo quanto produtos diversos, não somente de drogas e de armas, mas eu acho que o grande desafio, e isso se veio ao longo dos últimos 3 anos trabalhando, é a questão da integração. Não se pode colocar culpa no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, né? As nossas fronteiras secas do estado do Rio Grande do Sul efetivamente são enormes, são talvez um dos grandes desafios aí do estado do Rio Grande do Sul, pelas divisas que tem. Então, acho que o grande sucesso, e isso dá para se dizer que isso aconteceu nesses últimos 3 anos, eu fiz parte disso como chefe de polícia, é a união de esforços. Não há como a Polícia Federal trabalhar sem o apoio da Polícia Rodoviária Federal, sem o apoio da Polícia Civil, da Brigada, das guardas municipais, enfim, é um conjunto de fatores que, integrados, farão a diferença. Né? Nós temos pontualmente hoje acontecendo programas como Vigia, né? São programas que atuam nas fronteiras e que têm dado excelentes resultados. Por quê? Porque há essa integração de esforços, cada um dentro da sua atribuição, mas esse somatório de fatores querendo efetivamente mudar, né, essa realidade, é que vai trazer resultados. Foi assim que a gente conseguiu reduzir todos os indicadores de criminalidade do estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Há perspectiva de união Brigada Militar e Polícia Civil, na sua opinião? Eu acho que é uma questão que se discute muitas vezes, depois essa discussão termina. Eu, particularmente, não sou contra a uma polícia única, acho muito difícil isso acontecer. Nós temos as nossas histórias, vejam que a Polícia Civil tem 180 anos de história, a Brigada Militar um pouco mais, então nós estamos sim arraigados às nossas histórias, às nossas tradições. Eu acho que perfeitamente, respeitando as atribuições como nós temos trabalhado nos últimos anos, nós podemos coexistir estas duas instituições e trabalhar de forma, através de uma cooperação. Talvez mais do que integração, porque integração traz a palavra e a ideia de fusão dessas forças. Eu acho que a cooperação de esforços entre as forças de segurança é o que traz o sucesso. Acho que é uma discussão essa em relação à unificação das forças policiais, que não há como discutir somente no Estado. Isso é uma discussão muito mais Brasil, mas que haverá, obviamente, resistências. A senhora já definiu o partido que vai concorrer, delegada? Já, Fábio, me filiei sexta-feira no PSDB, acompanhei o governador Eduardo Leite, a convite do governador Eduardo Leite. Repito e confesso aqui, eu sou uma servidora pública, sou uma policial, sou delegada de polícia, tenho o maior orgulho, né, de ser, acho que se pudéssemos nos candidatar sem partidos, eu seria essa, né, que levantaria as minhas convicções, mas o nosso sistema democrático exige esta vinculação partidária, esta filiação. E me sinto muito tranquila, né, entrando no PSDB, porque eu não sou uma mulher de extremos, eu não sou uma mulher que goste das pontas, né, eu gosto, acho que essa polarização, esse radicalismo,
faz com que a gente não cresça. Acho que está na hora de pacificar e tentar unir esforços. O delegado Ranolfo recebeu já um recado dos seus colegas policiais civis quanto aos salários. Pelo menos algumas categorias estão reclamando muito, delegada. E ao longo de muitos anos, a Polícia Civil, como a Brigada Militar, criaram os abismos entre carreiras de uma mesma instituição. E não preciso ser explícito sobre isso, mas a senhora sabe bem o que eu estou falando. Como arrumar essa casa agora nesse mundo policial, tanto brigada como polícia, com salários completamente distorcidos um do outro? Fábio, eu até trago uma experiência aqui e sou muito tranquila, reconheço as manifestações, acho que são extremamente democráticas, quando são respeitosas. Eu fui presidente, fui a primeira mulher a presidir a instituição, a Associação dos Delegados de Polícia. Sim. Permaneço lá como conselheira da própria instituição, então tenho também esta história aí de 4 anos de todo esse meu trabalho dentro da Associação dos Delegados, e quando cheguei como chefe de polícia, carreguei esta bandeira também, porque não adianta, nós temos que administrar conversando, nós temos que administrar dialogando, os presidentes de todos os nossos sindicatos, da Polícia Civil, das associações, sempre tiveram portas abertas dentro da própria chefia, por isso que eu digo, eu reconheço, eu respeito, né? Quando a gente tem o respeito ao cidadão, eu sempre digo, olha, a gente precisa buscar os nossos direitos, sim, sem fazer com que o cidadão seja punido por isso, né? Outro dia eu conversei com um colega seu da polícia, que eu tenho bastante ligação com colegas seus, assim, né, de várias categorias, e sou apaixonado pelo trabalho deles, assim, me expressa muita confiança no trabalho. Mas eu lhe pergunto o seguinte, por que nós temos, dentro de uma estrutura, por exemplo, Polícia Civil, por que necessita ter sindicato de cada um dos servidores ou cada categoria de servidor? Por que não pode ser sindicato, né, da Polícia Civil, sindicato de servidor da Polícia Civil? Por que foi dividido isso, delegado? Olha, isso é histórico, isso é por muitos anos, né? Isso ao longo dos anos, nós temos aí dentro da Polícia Civil, nós temos 4. Nós temos a Associação dos Delegados de Polícia, nós temos a UGIRM, nós temos a Associação dos Comissários e nós temos o Simpol, que reúne todos eles. Nestes últimos anos, e eu me lembro quando eu estive lá também, em 2005, na associação, a partir de um determinado momento, as instituições começaram a conversar mais, né? Essa integração, essa cooperação que a gente fala entre as forças de segurança, acho que entre as nossas associações e sindicatos, isso também vem acontecendo cada vez mais com respeito. Nós somos carreiras distintas, nós temos carreiras distintas, né? Nós ingressamos no concurso público através de carreiras distintas e ao longo de uma tradição aí histórica foram criando sindicatos e associações. Sim. Mas eu efetivamente tenho o maior prazer de dizer que hoje acho que nós estamos vivendo um bom momento, um momento em que todos sentam à mesa. Eu recebi, inclusive, a todos, ao longo desses 3 anos e 3 meses, sim, em conversas francas dentro da própria chefia de polícia, compreendendo este momento. Acho que a gente não pode também esquecer e resgatar, lá no início, né, no início também dessa gestão e do governo passado, o quanto nós sofremos com os atrasos salariais, né? Às vezes a gente esquece também todo aquele sofrimento que nós tivemos. Então, se não está exatamente como gostaríamos agora, vejo muito espaço para conversa, vejo muito espaço para buscar esse reconhecimento. Eu mesma, como servidora pública, evidentemente que a gente quer buscar cada vez mais essa valorização, mas eu também compreendo, né, o lado do governo, equilibrar as contas, colocar em dia os salários, que isso às vezes a gente esquece, que todo, sim, final do mês a gente tinha que ir lá, e eu mesma ia todo final do mês financiar o meu próprio salário. Eu pagava para receber o meu salário. O 13º da mesma forma. Então, às vezes a gente esquece que isso foi ontem, não faz muito tempo, que nós vivemos anos e anos dessa forma. A gente sabe que deputado estadual tem uma limitação nas suas funções. É importante, mas tem limitações. A senhora que teve a experiência de 3 anos e 3 meses na chefia da polícia, como deputada eleita, que tipo de proposição a senhora poderia já nos antecipar que poderia apresentar ao plenário gaúcho, ao governo gaúcho que vai assumir em janeiro, uma ideia da senhora, uma proposição? Tem alguma coisa já mais ou menos imaginada?
Fábio, nós estamos numa fase de pré-candidatura, né? Então, até evitar também um pouco trazer aqui, evidentemente, pautas, eu, obviamente, vou levar, como eu disse, as minhas bandeiras, as minhas convicções pessoais. Sim, é o reconhecimento da sociedade, é buscar fazer com que essa sociedade tenha cada vez melhores serviços. Eu acho que a figura da mulher, eu estou me colocando nessa situação, principalmente pelo fato de entender que as mulheres precisam participar das decisões. Então, não gostaria aqui de trazer uma plataforma, até porque há uma pré-candidatura, então eu tenho todo o cuidado em relação a isso. Mas, obviamente, que eu entendo que na área da segurança pública, por ser uma pessoa técnica, a gente pode contribuir muito. Eu esbarrei em alguns momentos, em algumas decisões, que as decisões dependiam de decisões políticas, né? Apesar das decisões técnicas, algumas mudanças para melhorar a vida do cidadão, muitas vezes dependia desta força política. Então, eu acho que a gente tem que se colocar à disposição para representar, para ouvir. Eu acho que chegamos no momento em que nós temos que ter cada vez mais diálogo, e o Parlamento Gaúcho é um bom espaço para isso, né? Para essa diversidade. Eu tive convites também para concorrer a deputada federal, talvez sim poder modificar nacionalmente algumas leis federais que nós precisamos, mas eu estou ingressando neste momento. Eu tenho que aprender um pouco mais sobre política partidária, eu sei das minhas convicções, e, evidentemente, vou querer representar aí as mulheres gaúchas, os homens e mulheres que querem fazer diferente, que não querem essa polarização e essa radicalização. É com essa bandeira que eu venho me apresentar. Eu lhe coloco essas perguntas assim porque é interessante, né? Porque a senhora teve uma exposição muito grande com 3 anos e 3 meses como chefe de polícia do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa inegável, né? Quer dizer, a senhora teria, pelo menos com essa exposição da senhora, daqui a pouco, num cargo de deputado federal, ter um êxito surpreendente, vou dizer assim. A senhora tem uma boa penetração aí nas categorias, tanto da sua classe, mas também do governo, que foi um trabalho excelente da Polícia Civil. E às vezes, eu digo assim, às vezes o trabalho no Congresso Estadual, ele é muito limitado em algumas coisas, né? E às vezes o Congresso Nacional precisaríamos ter mais pessoas experientes nas suas funções, né? Como parlamentar, claro que a senhora disse que não transita ainda muito por condições partidárias, que é uma coisa que a gente sabe que é um imbróglio, muitas vezes é difícil de pelo menos passar nessa primeira fase, mas era uma oportunidade da senhora ter uma exposição interessante agora pelo PSDB, né? Obrigada, Fábio. Eu acho que teria. Te agradeço esse reconhecimento. Quem me conhece sabe, eu sou muito franca, muito transparente, eu me sinto à vontade para me colocar à disposição para estar perto do povo gaúcho neste momento, né? Do cidadão. Eu acho que essa proximidade que a gente tem no Parlamento Gaúcho com a sociedade, para poder entender também o que a sociedade espera de nós, né? Eu acho que tem que ser um passo de cada vez. Eu sempre fiz isso na minha carreira profissional também. Eu tive todo o cuidado de ser sempre a melhor delegada de polícia na delegacia em que eu passasse. Eu me dedicava ao máximo, fazia aquele trabalho para, evidentemente, poder galgar um próximo passo. Então, acho que neste primeiro momento eu me sinto extremamente confortável, né, como pré-candidata a deputada estadual, para poder representar efetivamente o povo gaúcho aqui, né? Obviamente que vinculada a alguns parlamentares federais aí neste primeiro momento. Até o início da campanha, delegada, a senhora volta a assumir algumas delegacias? Qual é a atividade da Nadine Anflor a partir de agora? Não, por enquanto eu estou licenciada para começar essa caminhada. Então, eu deixei a chefia, ontem recolhi, limpei as gavetas também, mas saí assim com a sensação de dever cumprido, saí com mais amigos do que eu entrei, e isso, para quem é chefe, né, muitas vezes essa palavra assusta. Então, eu sempre me coloquei numa posição de liderança, numa posição de tentar inspirar outras pessoas, fazer com que elas fizessem a caminhada com as suas próprias pernas, dando oportunidades e equidades também de atuação, tanto para homens como para as mulheres, né, para os agentes, para os delegados, tentando fazer uma instituição realmente mais respeitada. E saí ontem da chefia, no momento em que recolhi as minhas coisas, na sexta-feira no sábado, evidentemente foi o último dia oficial, e ontem saí muito feliz. Claro que dá um aperto no coração quando a gente sai
da nossa própria família, né, dessa família Polícia Civil, mas eu saio com a sensação de dever cumprido. Fiz tudo que foi possível para enxergar uma instituição ainda mais respeitada e tenho certeza que ela é, graças aos homens e mulheres que a compõem. Delegada Nadine Flor, ex-chefe de polícia e agora indo para a área pública, política, se filiando ao PSDB, vai participar aí da eleição para deputado estadual. Isso agora, né? Daqui a pouquinho o partido vai lhe pedir para, daqui a pouco, ascender para um cargo de deputado federal. E não sei se não é nessa eleição ainda, delegada, porque cada vez, Fábio. Falta mulheres concorrendo, não por motivo de cota. Não por motivo de cota. Os partidos estão errados ainda em chamar mulheres apenas para preencher cota. Exatamente. Enquanto tiver dirigente partidário olhando para as mulheres com sentido de cota, esses partidos não vão dar certo, viu, delegado? Então, essa é uma pauta, Fábio. É para isso que a gente ingressa também nesse novo mundo. Vamos ver. Vamos se conversando por aí. Obrigado por atender a Acústica FM. À disposição. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Valeu. Delegada Nadine Flor, agora, depois de chefe de polícia, vai para a deputada estadual.